Em meio às páginas vibrantes da Bíblia, surge a figura de Jeremias, um profeta cuja vida é uma tapeçaria de paixão, desafio e fervor divino. Desde muito jovem, Jeremias foi escolhido por Deus para desempenhar uma missão extraordinária, alertando e trazendo esperança ao povo de Israel durante um período marcado por turbulências inimagináveis. Neste vídeo, mergulharemos na épica jornada de Jeremias, desde o seu chamado profético, repleto de revelações divinas, até seus confrontos corajosos com reis e impostores que se diziam profetas. Vamos explorar como suas visões do novo pacto não apenas desafiaram o status quo, mas também semearam as bases para uma renovação espiritual. Jeremias não era um homem comum. Ele era filho de Ilquias, um sacerdote de Anatote, na terra de Benjamim. Sua vida e ministério foram tecidos dentro do contexto histórico de Judá no século 7 a.C., uma era de crise espiritual e política profunda. Escolhido por Deus, Jeremias tornou-se o porta-voz do divino, anunciando julgamento e incitando o povo ao arrependimento. O livro de Jeremias se abre com um momento transformador, que define todo o curso de sua vida e ministério. No primeiro capítulo, somos testemunhas do chamado divino de Jeremias, onde a profundidade da conexão entre Deus e seu escolhido é revelada com palavras que ressoam através dos tempos. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes de nasceres, te santifiquei. Declara o Senhor em Jeremias 1, versículo 5. Este versículo não só sublinha o propósito singular de Jeremias desde antes de seu nascimento, mas também a soberania de Deus sobre a vida de seus servos escolhidos. Apesar desse chamado elevado, Jeremias enfrenta um turbilhão de emoções humanas. Ele revela seu medo e insegurança, sentindo-se inadequado para a grandiosa tarefa designada a ele. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, pois sou apenas um jovem, confessa em Jeremias 1, 6, um reflexo da hesitação que muitos sentem quando confrontados com desafios imensos. No entanto, a resposta divina a essa incerteza é tanto uma promessa quanto uma provisão. Deus assegura a Jeremias que sua presença será uma constante, uma fonte de força e proteção. Não digas que és uma criança, pois a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que te mandar falarás. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar. Assegura o Senhor em Jeremias 1, versículos 7 e 8. Essa garantia é um pilar central não apenas para Jeremias, mas para todos que são chamados a seguir um caminho divinamente ordenado. A consagração de Jeremias como porta-voz de Deus é selada num momento profundamente simbólico e poderoso. Conforme narrado em Jeremias 1, 9, o Senhor estende a mão, toca a boca do profeta e declara: Eis que coloquei as minhas palavras na tua boca. Este gesto não é meramente simbólico, mas um ato de imbuir Jeremias com a autoridade divina e a inspiração necessárias para cumprir seu ministério profético. Ele é agora um instrumento de Deus encarregado de uma missão que alterará o curso de nações e reinos. O alcance de sua missão é delineado no versículo seguinte: Olha, eu te coloquei neste dia sobre nações e sobre reinos para arrancar e destruir, para arruinar e demolir, para construir e plantar. Essas palavras destacam a natureza dupla da missão de Jeremias, uma combinação de julgamento e restauração. Como profeta, ele é chamado tanto para advertir quanto para trazer esperança, refletindo os aspectos de destruição e renovação que caracterizam a mensagem divina. Após aceitar seu chamado, Jeremias começa a receber visões de Deus que revelam a profundidade e a urgência da mensagem que ele deve transmitir. As visões de Jeremias são carregadas de significado profético e oferecem insights sobre o futuro de Judá.
Uma dessas visões, descrita em Jeremias 1, versículos 11 e 12, envolve uma vara de amendoeira, a primeira árvore a florescer na primavera. Deus usa essa imagem para simbolizar a prontidão com que ele cumprirá suas palavras de julgamento. Você viu bem, pois eu apresso a minha palavra para a pôr em prática. A segunda visão, como detalhado em Jeremias 1, versículos 13 e 14, é de uma panela fervendo que jorra do norte, simbolizando a invasão iminente e o desastre que virá sobre a terra, uma clara referência à ameaça babilônica. Essa imagem visceral da panela fervendo prenuncia as tribulações e desafios que se avizinham, destacando a importância crítica da missão de Jeremias em meio aos turbulentos eventos históricos de sua época. As visões recebidas por Jeremias não servem apenas como advertências sombrias para o povo de Judá, mas também fortalecem o profeta com uma profunda compreensão da gravidade e da urgência de sua missão. Deus, ao revelar a iminência do julgamento, não apenas instrui Jeremias a ser um mensageiro fiel, mas também o prepara para a inevitável resistência que enfrentará. Em Jeremias 1, do versículo 17 ao 19, Deus fala com uma autoridade inabalável, instruindo Jeremias a cingir os lombos e enfrentar a adversidade de cabeça erguida. Levanta-te e fala-lhes tudo o que eu te ordenar. Não tenhas medo deles, para que eu não te quebre diante deles. Esta linguagem não apenas confere uma missão a Jeremias, mas também o blinda com a promessa de proteção divina. Deus assegura que, apesar dos ataques e da oposição dos reis de Judá, seus príncipes, sacerdotes e o povo, Jeremias permanecerá inabalável. A força de Jeremias é comparada à de uma cidade fortificada, coluna de ferro e muro de bronze, simbolizando sua resiliência inquebrantável diante dos desafios. Esta imagem poderosa ressalta a certeza de que, embora confrontado, Jeremias não será derrotado, pois eu estou contigo para te libertar, afirma o Senhor Jeová. Essa promessa divina não é apenas uma garantia de segurança, mas também um lembrete da presença constante de Deus ao seu lado. Ao entrar em sua missão profética, Jeremias está armado não apenas com visões e advertências, mas com uma clareza sobre a importância crítica de sua mensagem. A preparação que recebe de Deus abrange aspectos espirituais e emocionais, equipando-o para enfrentar as adversidades, enquanto proclama a palavra de Deus a um povo que se desviou de seus caminhos. Armado com visões divinas e promessas inquebráveis, Jeremias começa sua missão profética com uma mensagem que ressoa com a urgência da situação. Ele adverte Judá e Jerusalém sobre as consequências de sua idolatria persistente e desobediência flagrante. Sua proclamação é direta e poderosa. O julgamento de Deus está à porta, e somente o arrependimento sincero pode afastar a destruição iminente. Em Jeremias 2, versículo 2, o Senhor, através de Jeremias, relembra a Jerusalém de um tempo anterior, um período de devoção juvenil e amor conjugal, quando Israel seguia fielmente a Deus através do deserto, em uma terra árida e inexplorada. Este versículo é um lembrete comovente da relação inicial entre Israel e Deus, marcada por dependência e fidelidade genuína. Um contraste pungente com o estado atual de esquecimento e infidelidade. A acusação de Deus se aprofunda em Jeremias 2, 13, onde ele lamenta que seu povo tenha cometido dois males. Abandonaram a ele, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, que são cisternas rachadas, incapazes de reter água. Esta metáfora potente sublinha a insensatez do povo em trocar a verdadeira fonte de vida por substitutos frágeis e falhos que não podem sustentar suas vidas espirituais e físicas. Jeremias também expõe a corrupção e a injustiça que infestam Judá. Em Jeremias 5, versículo 1, ele descreve uma busca vã por justiça e verdade nas praças da cidade, um esforço para encontrar ao menos um homem justo.
Este esforço mostra-se infrutífero, ilustrando a profunda depravação moral que se alastrou pelo povo. A persistente idolatria de Judá constitui um tema central nas advertências do profeta Jeremias. Em um ato de acusação direta em Jeremias 7, versículos 9 e 10, ele descreve o povo combinando práticas religiosas pagãs com a adoração a Deus, uma mescla inaceitável aos olhos do Senhor. Roubando, matando, cometendo adultério, jurando falsamente e queimando incenso a Baal, vocês seguem deuses estranhos que não conheceram. E então vêm e ficam diante de mim nesta casa, onde meu nome é invocado, e dizem: estamos livres para continuar fazendo todas essas abominações. Essa falsa sensação de liberdade para persistir no erro reflete uma grave desconexão entre as práticas do povo e os mandamentos divinos. Jeremias, portanto, não apenas expõe essas ações, mas também alerta sobre as inevitáveis consequências que advirão. A advertência se torna ainda mais aguda em Jeremias 4, versículos 6 e 7, onde a ameaça de um invasor do norte, identificado como Babilônia, é descrita como um instrumento do julgamento divino. Erguei o estandarte em Sião, fugi e não fiqueis parados, pois eu trago do norte a destruição e uma grande desolação. As mensagens de Jeremias, contudo, encontram resistência e hostilidade. Enquanto proclama as palavras divinas, ele enfrenta a rejeição por parte de seus compatriotas, que se recusam a reconhecer seus pecados e mudar seus caminhos. A hostilidade se intensifica ainda mais entre os líderes religiosos e políticos, que veem em Jeremias uma ameaça ao status quo e buscam silenciá-lo. Neste cenário de crescente oposição, Jeremias permanece resoluto e fiel à sua missão. Sua esperança é que, ao continuar proclamando o julgamento iminente de Deus, o povo finalmente desperte para a realidade de seus erros e evite a destruição predita. A história de Jeremias é marcada não apenas por sua coragem e fidelidade, mas também pelas provações intensas que ele enfrenta. Uma dessas provações é vividamente descrita em Jeremias 20, versículo 2, quando Passur, o sacerdote e principal oficial da casa de Deus, açoita Jeremias e o confina no armário, na porta superior de Benjamim, que dava acesso ao templo do Senhor. Este ato de perseguição destaca a resistência das autoridades religiosas à mensagem incômoda do profeta. A oposição contínua leva Jeremias a um estado de angústia profunda e luta interna, como expresso em Jeremias 20, versículos 7 e 8. Aqui, Jeremias se abre sobre seu conflito emocional. Você me seduziu, ó Senhor, e eu fui seduzido. Você é mais forte do que eu e prevaleceu. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Sempre que falo, clamo por violência e destruição, pois a palavra do Senhor trouxe-me insulto e reprovação o dia todo. Estas palavras capturam o tormento de Jeremias, que se sente sobrecarregado pela tarefa que lhe foi confiada e pela zombaria que enfrenta. Apesar dessa intensa adversidade, a compulsão de Jeremias de falar a verdade de Deus revela-se inextinguível. Em Jeremias 20, versículo 9, ele descreve um momento de quase resignação. Se eu digo, não mencionarei ele, nem falarei mais em seu nome, há em meu coração como que um fogo ardente fechado em meus ossos. Estou cansado de conter e não posso. Esse fogo interno é tão poderoso que, apesar de seu desejo de evitar mais sofrimento, Jeremias não consegue se calar. A jornada de Jeremias é profundamente marcada por desafios que transcendem as esferas pública e religiosa, alcançando até mesmo os âmbitos mais pessoais de sua vida. A oposição que ele enfrenta não se restringe apenas às autoridades religiosas. Ela se estende até sua própria família e vizinhos, revelando uma trama de traição que atinge o coração do profeta. Em Jeremias 11, 18, o próprio Deus revela a Jeremias os complôs contra ele. O Senhor me fez saber e eu soube, então me mostraste as suas maquinações.
A comparação de Jeremias a um cordeiro inocente, levado para o abate, ilustra sua vulnerabilidade e a crueldade das intenções de seus conspiradores, que planejam eliminar não só o homem, mas também o legado de sua mensagem, buscando cortar a árvore com seu fruto e cortá-lo da terra dos vivos, para que não haja mais memória do seu nome. Diante de tais adversidades extremas, onde até aqueles de sua própria comunidade se voltam contra ele, a fé de Jeremias poderia facilmente vacilar. No entanto, é neste momento de crise que a promessa divina de proteção se torna uma âncora para sua resiliência. Em Jeremias 15, versículos 20 e 21, Deus reafirma seu compromisso com Jeremias. Farei de você um muro de bronze fortificado. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para salvá-lo e libertá-lo, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos ímpios e o redimirei das garras dos violentos. Essa garantia de Deus não apenas reforça Jeremias em sua missão, mas também serve como um poderoso lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a presença de Deus proporciona uma força inabalável. À medida que Jeremias prossegue em sua missão, a severidade de suas mensagens se intensifica. Ele proclama uma profecia devastadora, a destruição de Jerusalém e o subsequente cativeiro de Judá nas mãos da Babilônia. Esta predição não apenas soa o alarme para uma calamidade iminente, mas também serve como um chamado ao povo para aceitar seu destino como consequência direta de sua desobediência e rebelião contra Deus. Em Jeremias 25, versículo 3, o profeta detalha o contexto histórico de sua mensagem, que ocorre no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias enfatiza que por 23 anos, desde o 13º ano de Josias, ele tem comunicado incessantemente as palavras do Senhor, mas suas advertências foram consistentemente ignoradas pelo povo. A palavra do Senhor veio a mim desde o dia de Josias até hoje, 23 anos, e tenho falado a vocês, madrugando e falando, mas vocês não ouviram. Jeremias então profetiza que Judá será levado ao cativeiro na Babilônia por um período de 70 anos, como descrito em Jeremias 25, versículo 11. Toda esta terra se tornará um deserto, um objeto de horror, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Esta especificidade não apenas marca a duração do exílio, mas também oferece ao povo uma esperança futura de retorno e restauração, após o cumprimento desse período. Na continuidade de sua missão, Jeremias transmite uma mensagem que exige não apenas aceitação, mas uma obediência deliberada à vontade divina, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Ele exorta o povo a submeter-se ao jugo da Babilônia, vendo isso como um ato de obediência à ordem de Deus. Em Jeremias 27, versículos 6 e 7, ele revela que Deus deliberadamente entregou todas as terras ao domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, descrito como meu servo, enfatizando que a dominação babilônica é um instrumento divino para a execução do julgamento. A mensagem de Jeremias, contudo, encontra forte resistência, particularmente da parte de falsos profetas que proclamam uma realidade alternativa de paz e segurança, em flagrante contradição com as advertências de Jeremias. Um desses confrontos ocorre com o falso profeta Ananias, como narrado em Jeremias 28, versículo 14. Ananias promete ao povo que o jugo babilônico seria quebrado em apenas 2 anos, uma promessa que oferece consolação temporária, mas baseia-se em falsidades que apenas alimentam desobediência e ilusões. Jeremias, mantendo-se firme na verdade revelada por Deus, responde a Ananias com uma proclamação severa de sua falsidade. Ele alerta que Ananias não foi enviado pelo Senhor e que sua profecia de esperança é uma mentira perigosa que leva o povo ao erro.
Em Jeremias 28, do versículo 15 ao 17, ele declara o julgamento divino sobre Ananias. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou e fizeste este povo confiar na mentira. Por isso, assim diz o Senhor, eis que te removerei da face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebelião contra o Senhor. Ananias, de fato, morre no 7º mês do mesmo ano, validando as palavras de Jeremias e demonstrando a seriedade com que Deus trata aqueles que desviam seu povo com falsas promessas. Apesar dos desafios e da hostilidade constante, Jeremias continua a ser um porta-voz fiel da mensagem de Deus, enfatizando tanto a justiça divina quanto a misericórdia. A veracidade de sua profecia é confirmada dramaticamente pela morte de Ananias, reforçando a seriedade de falar falsamente em nome de Deus. Em meio a conflitos e perseguições, Jeremias se mantém firme, proclamando promessas futuras de esperança e restauração. Em Jeremias 29, versículos 10 e 11, ele transmite uma das mais belas promessas do Antigo Testamento. Pois assim diz o Senhor, depois que se completarem 70 anos para a Babilônia, visitarei vocês e cumprirei minha boa palavra, trazendo-os de volta a este lugar. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de lhes dar esperança e um futuro, planos de prosperidade e não de desastre, para lhes dar um futuro esperado. Esta promessa de restauração oferece um consolo profundo aos exilados, reafirmando que, apesar das circunstâncias presentes, o fim último de Deus é a paz e a bondade. Além das palavras, Jeremias é instruído a realizar um ato simbólico que prefigura a restauração futura de Israel, a compra de um campo em Anatot, sua cidade natal. Este gesto é narrado em detalhes em Jeremias 32, versículos 6 e 7, onde Jeremias relata que a palavra do Senhor lhe veio, informando que Hanamel, filho de Salum, seu tio, viria até ele com uma oferta para comprar um campo em Anatot, pois Jeremias tinha o direito de redenção para comprá-lo. Este ato não apenas simboliza a fé de Jeremias nas promessas de Deus, mas também serve como um sinal tangível de esperança para o povo. A terra, atualmente sob o jugo da conquista, um dia florescerá novamente sob a mão de seus legítimos proprietários. Em meio ao tumulto da guerra e à queda iminente de Jerusalém, Jeremias demonstra uma obediência inabalável às instruções divinas. A compra do campo em Anatot, conforme detalhado em Jeremias 32, versículos 9 e 10, não é apenas um ato de fé, mas também um procedimento meticulosamente documentado. Jeremias compra a terra de Hanamel, seu primo, pesa cuidadosamente o dinheiro, 17 siclos de prata, e realiza a transação na presença de testemunhas, garantindo que tudo seja legal e oficialmente registrado. Este ato não é trivial. É um gesto simbólico de esperança e um testemunho público da confiança inabalável de Jeremias nas promessas de Deus. Após a compra, Deus esclarece o significado dessa ação a Jeremias. Em Jeremias 32, versículos 14 e 15, ele instrui o profeta a guardar as escrituras da compra, tanto a cópia lacrada quanto a aberta, em uma panela de barro para que sejam preservadas por muitos dias. Isso simboliza uma mensagem clara de Deus, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhedos ainda serão comprados nesta terra. Essa afirmação divina assegura que, apesar da devastação iminente, haverá um futuro de restauração e normalidade, onde as transações de terras voltarão a ocorrer. No entanto, mesmo diante de tal garantia, Jeremias é assolado por dúvidas e procura confirmação e compreensão em oração, conforme relatado em Jeremias 32, versículos 16 e 17. Ele reconhece a soberania e o poder de Deus, o Criador do céu e da terra, mas luta para reconciliar a destruição iminente com a promessa de restauração futura. Em sua oração, Jeremias expressa: Ah, Senhor Deus,
Eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e braço estendido. Não há nada difícil para ti. Deus responde a essas preocupações em Jeremias 32, versículos 26 e 27, reafirmando sua onipotência. Eis que eu sou o Senhor, Deus de toda a carne. Acaso há algo demasiado difícil para mim? Este poderoso lembrete de que Deus controla todas as coisas serve para reassegurar Jeremias de que, apesar das circunstâncias desoladoras e dos desafios aparentemente insuperáveis, Deus está no controle e cumprirá suas promessas de restauração. Deus, através de Jeremias, não apenas profetiza a destruição devido à desobediência do povo, mas também a subsequente restauração como uma manifestação de sua graça e fidelidade. Em Jeremias 32, versículos 37 e 38, a promessa divina é clara e repleta de esperança. Eis que os reunirei de todas as terras, para onde os dispersei em minha fúria, em minha ira e em grande indignação. Farei com que voltem a este lugar e habitem em segurança. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Esta declaração reafirma o compromisso duradouro de Deus em restaurar não apenas a terra, mas também o relacionamento com seu povo. A compra do campo em Anatote por Jeremias se torna um símbolo potente de esperança e confiança nas promessas de Deus. Esse gesto simbólico não só demonstra a fé de Jeremias na palavra divina, mas também oferece ao povo uma visão concreta de um futuro promissor para além das adversidades do exílio. Além disso, no contexto do exílio babilônico, Jeremias envia uma carta aos judeus já exilados, oferecendo orientações e palavras de esperança. A carta, descrita em Jeremias 29, é um documento fundamental que estabelece o tom para a vida dos exilados em terras estrangeiras. Jeremias instrui os exilados não apenas a sobreviver, mas a prosperar na Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos. Multiplicai-vos ali e não diminuais. Busquem a paz da cidade para onde os transportei e orai por ela ao Senhor, pois na sua paz vós tereis paz. Narra Jeremias 29, do versículo 5 ao 7. Este conselho prático é fundamental para que os exilados mantenham a fé e o foco em um futuro retorno, enquanto contribuem para o bem-estar da sociedade em que agora vivem. Jeremias os encoraja a criar raízes temporárias, a se envolverem com a comunidade local e a promoverem a prosperidade e a paz, tanto para eles quanto para seus vizinhos babilônicos. Jeremias continua a sua missão de orientar e fortalecer o povo exilado, alertando-os contra os falsos profetas que proliferam mensagens enganosas de libertação prematura. Em Jeremias 29, versículos 8 e 9, ele adverte: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não vos deixeis enganar pelos vossos profetas que estão no meio de vós, nem pelos vossos adivinhos, nem atendais aos sonhos que tendes, pois eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Este alerta é essencial para manter o povo vigilante e realista sobre a duração do exílio, evitando falsas esperanças que poderiam levar à desilusão e ao desespero. Em contraste com as falsas profecias, Jeremias reafirma uma promessa divina de esperança e restauração em Jeremias 29, versículo 11, um versículo amplamente conhecido e citado. Pois eu sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esta promessa oferece uma visão reconfortante e um propósito, mesmo em meio à adversidade, lembrando os exilados de que Deus tem um plano benevolente para o seu futuro. A carta de Jeremias aos exilados não apenas os instrui sobre como viver durante o cativeiro, mas também sobre como manter uma relação ativa com Deus. Em Jeremias 29, do versículo 12 ao 14, ele encoraja:
Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me procurareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e vos recolherei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos expulsei, e vos trarei de volta ao lugar de onde vos deportei. Esta garantia fortalece a fé dos exilados, afirmando que o exílio é uma fase temporária de purificação e preparação para uma restauração futura. A carta de Jeremias aos exilados se transforma em um recurso fundamental para aqueles que vivem distantes de sua terra natal, oferecendo-lhes orientações para viver com propósito e manter a esperança durante seu exílio na Babilônia. Ele os lembra de que, mesmo estando em uma terra estrangeira, Deus continua presente e tem um plano cuidadosamente orquestrado para o futuro deles. Jeremias insta os exilados a buscar a paz e o bem-estar da cidade onde foram levados, sublinhando a importância de serem uma bênção, mesmo nos momentos mais difíceis. No auge de seu ministério, Jeremias entrega uma das promessas mais significativas e revolucionárias encontradas na Bíblia: o anúncio de uma nova aliança entre Deus e seu povo.